Olá, que bom começar mais um programa Talk Data. Hoje o assunto é Mulheres na TI. Eu sou o Éder Miranda e quero apresentar os meus parceiros aqui do programa. E aí, Vitor, José Carlos? E aí, Éder, pessoal que está acompanhando a gente. Esse tema é cada vez mais falado, né? É um tema incrível e é muito interessante ver como as mulheres estão cada vez mais ingressando ali em cargos de liderança na área de TI. Vitor, precisamos pensar cada vez mais sobre isso. Espero que hoje surjam muitos assuntos, dúvidas e soluções. O futuro começa aqui e agora. O Talk Data está no ar. Hoje eu tenho a alegria de apresentar a Silvia Bellio. A Silvia é CEO da ITL Tech, que possui várias certificações da Dell. Ela já escreveu 4 livros, sendo 2 deles com depoimentos de mulheres de negócio. O que mais chamou a minha atenção foi TI de Salto, onde ela conta a vivência de mulheres que são feras em TI e comentam como enfrentaram o desafio de crescer profissionalmente no mundo quase que 100% masculino. E aí já quero chamar para o nosso papo a Silvia Bellio. Oi Silvia, quero agradecer a sua participação. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre o livro, vamos bater muita conversa boa e fiquem até o final que ainda vai ter muita surpresa. Silvia, como surgiu a ideia de escrever o livro TI de Salto, com depoimentos de tantas mulheres importantes para a área de TI? A ideia surgiu, primeiro, por eu ser do universo da área de tecnologia, trabalhar muito tempo com isso e perceber que, ao meu redor, eu não tinha tantas mulheres assim. Participei de um evento em 2008, onde eu era a única mulher. Em 2017, 2018, eu participei de um evento global sobre empreendedorismo e era um evento específico e desenhado para mulheres. Foi quando eu me senti parte desse universo muito maior, né, de mulheres, de apoio, de rede, de você ter mulheres com quem conversar quando tivesse problemas, e eu pensei, por que não trazer esse contato, essa aproximação, essa união para nós mulheres da área de tecnologia? Então, eu acho que veio pandemia, veio as dificuldades, a gente acabou ficando em casa, né? Todo mundo meio preso, e aí veio a ideia de, comecinho do ano passado, em 2020, eu já estava lançando o livro Mulheres Além do Óbvio, que era um livro falando sobre a mulher como um todo, como a gente pode ser inspiração em qualquer momento da nossa vida, em qualquer profissão, em qualquer área, e aí foi que eu comecei a ir atrás das mulheres de tecnologia dentro do LinkedIn e fazer o convite se elas não gostariam de participar comigo desse projeto. Não achei tantas mulheres quanto eu gostaria, né, naquele primeiro momento, mas a gente conseguiu aí chegar num número de 21 mulheres que toparam, sem mesmo me conhecer pessoalmente, contarem suas histórias, compartilharem os seus desafios, colocar no papel os seus bons e maus momentos nessa trajetória, né, mas o principal, como é que elas conseguiram alcançar o sucesso, navegar dentro dessa área do universo assim tão masculino e assim mesmo conseguiram alcançar os seus objetivos, né? Então a ideia nasceu daí. Eu acho que a pandemia foi a chave para colocar isso para frente. O que essas mulheres de TI têm em comum, Silvia? Eu entendo que essas mulheres de TI têm em comum justamente a questão de coragem, força e determinação, porque você trabalhar nesse universo masculino, muitas vezes não é tão simples quanto parece, infelizmente ainda existe a discriminação, às vezes direta ou indireta, mas todas elas tinham um objetivo e conseguiram alcançá-lo. Então, no livro, né, e aí fica a dica aqui para quem está assistindo o programa, para adquirir o livro e ler essas histórias, é claro que dentro dela existe uma síndrome de impostora muito comum em todas as histórias, mas que com essa determinação, muitas vezes essa síndrome nos deu mais força para atingir aquilo que a gente queria e enfrentar isso de uma maneira mais leve.
mas eu acho que a determinação, atitude, coragem, enfrentar esses desafios, tendo muito certo que e onde você quer chegar, eu acho que isso é o que tem em comum nesse bate-papo aí, nesse livro que vocês vão perceber. Silvia, hoje cada vez mais as mulheres ocupam cargos de direção. Parece que você também pretende escrever outro livro só com lideranças desse setor. Como as jovens veem o seu trabalho? A ideia do livro, né, é inspirar, incentivar e incluir. Eu acho que essas são as três palavras-chave de quando eu pensei em escrever o livro, que veio isso à minha mente. Então, a ideia aqui é que as meninas que leiam os livros, né, a gente quer levar esses livros para escolas, para universidades, para que as meninas que estão pensando especificamente em tecnologia, sim, eu posso entrar nessa área, sim, isso não é algo só para menino. E para as meninas que vierem a ler, né, a ideia de Mulheres na Liderança é trazer esse assunto também para o bate-papo. Infelizmente, ainda o número de mulheres que ocupam as grandes cadeiras não são tantas, apesar que a gente tem visto uma mudança, né, e um crescimento muito forte nessas lideranças. Hoje você tem mulheres aí presidente de grandes empresas e grandes multinacionais. E quando você traz esse bate-papo, é claro que tem um desafio, né? E para nós mulheres conciliar a vida pessoal e a vida profissional, isso é um desafio. Às vezes a gente tem dupla, tripla tarefa, tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser empresária. Então, a questão é, se você se planejar, se realmente você quer conquistar esses lugares, isso também não é obrigatório. O que a gente tem trazido aqui no livro, que a gente tem trazido nos bate-papos, eu tenho participado de diversas palestras, é justamente isso, que existe essa possibilidade. Você não está sozinha, ao contrário da minha época, que a gente não tinha essas redes de apoio. Hoje, quando você pensa em ser empreendedora, você tem diversos grupos que apoiam o empreendedorismo. Quando você pensa hoje em tecnologia, você tem alguns grupos que estão trazendo essa questão de inclusão das mulheres para esse assunto. Então, hoje a gente tem um apoio muito mais forte do que eu tinha na época que eu comecei. Então, essas meninas não estarão sozinhas, independentes de aonde elas querem trabalhar, que tipo de curso e faculdade ou que segmento elas querem seguir carreira. Se não quiserem também, tem essa opção, mas eu acho que esse apoio hoje, esse livro é justamente para isso. Essa semana, vai fazer aí umas 3 semanas, eu criei um grupo dentro do LinkedIn, do TI de Salto. E em menos de 3 semanas a gente já teve 100 integrantes. Isso mostra que a gente, como mulher, está precisando se organizar, se agrupar, se ajudar, porque até então isso não era muito comum para o nosso jeito de ser, né? Você via isso muito acontecendo com os homens, né? Vou me reunir para jogar bola, vou me reunir para bater papo, vou criar uma rede de relacionamento para, se eu sair da empresa, não tiver onde trabalhar, eu ter uma rede de apoio para me ajudar. E eu acho que hoje a mulher está conseguindo fazer isso, e a ideia aqui é justamente isso, criar essa rede para apoiar e incentivar as novas gerações. Bom, Silvia, como foi a repercussão nas empresas desse seu trabalho? Esse tema TI de Salto, acho que tem sido bem aceito. A gente teve no livro 21 mulheres, né, participando aí do projeto, e eu tenho sentido que elas mesmas têm sido as divulgadoras do livro, né, em suas redes, em seus trabalhos, e eu tenho recebido muito convite para participar desse bate-papo, né? Então, de contar como foi escrever, de contar por que eu resolvi escrever, o que a gente quer realmente, qual é o objetivo desse livro, né, no dia a dia. Claro, a gente quer vender para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, mais pessoas tenham acesso às histórias e mais pessoas se sintam inspiradas a entrar e a vir trabalhar nessa área. Porque não se trata de hardware ou software, ou programação ou não, mas você tem ali 21
histórias que podem, de alguma maneira, falar, nossa, essa pessoa passou por isso e assim mesmo conseguiu. Tem histórias de mulheres com mais experiências, tem jovens que estão entrando na área e que ainda passaram por algumas situações que eu passei há 35 anos atrás. Então, quando você entra nesse universo de compartilhar isso, a ideia é que você consiga atingir o maior número de pessoas. E a gente participando em palestras, workshops de empresas, faz com que, eu não sou mulher, mas eu posso ser um homem e ter uma filha mulher, e levar esse livro para ela ler. Então, eu acho que tem sido muito, muito bem aceito pela divulgação e pelos convites que eu tenho recebido, né? Não só eu, mas como as coautoras também têm feito a divulgação do livro, cada uma dentro do seu universo. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto para a gente levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Pessoal, eu posso contar para vocês a nossa experiência lá na Unodata. Hoje, a maioria já é de mulheres. E nos processos seletivos, também o que mais chegam são currículos de mulheres. Elas estão estudando mais, é verdade. É interessante também, né, Éder, como, em essência, a área de tecnologia, matemática e ciências exatas era algo predominante ali feminino, né? A gente teve ali grandes nomes que desenvolveram grandes tecnologias em meados ali do século XX, após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e com o tempo isso foi se tornando algo masculino. Mas, em essência, a área de TI, ela é feminina. Vitor, por mais que as mulheres sejam maioria na população, né, na área de TI elas são a minoria. Mas eu acredito que isso está mudando, tanto por conta de que nós trabalhamos cada vez mais com tecnologia, então nós vamos precisar sempre de mais mão de obra com tecnologia. Então, naturalmente, as mulheres também estão sendo capacitadas, incentivadas a trabalharem mais na área de tecnologia. E eu acredito que o futuro nessa área, sim, é bastante feminino. E na sua empresa, como é que é a representação das mulheres? Você investe no desenvolvimento delas também? Eu sou CEO da ITL Tech, e a ITL Tech, sim, tem eu vou dizer para você, um programa, mas eu acho que a gente sempre teve isso de uma maneira natural, mas a gente tem a busca constante de trazer essas meninas, vamos dizer assim, para a área de tecnologia. Hoje a gente tem um quadro aí, eu diria 50-50, tanto de mulheres quanto de homens. A gente busca essa questão de igualdade, né, para dar direito a todos. Nós fizemos, em 2019, uma parceria com a Universidade de São Caetano, lá, a USCIS, justamente para trazer esses jovens, né, que estão cursando aí tecnologia da informação, cursos de desenvolvimento de sistema, para trazer para a nossa empresa, como estagiários, né, para divulgar isso. Então, cheguei a fazer palestras, participamos de 2 eventos com a universidade, para que as meninas se sintam com vontade de trabalhar na área, porque muitas acabam cursando, mas na reta final fala, isso não é para mim, aqui eu não me sinto incluída, aqui eu estou sozinha. Então, a ideia existe sim algumas dificuldades, mas independente de qualquer coisa, é possível você se dar bem e ter uma carreira promissora nessa área. Então, a gente acaba tendo isso dentro da empresa, a busca, né, por essa questão de igualdade. A gente sente a dificuldade, muitas vezes, de contratar meninas e tem levado a mensagem em universidades e escolas para poder ter mais meninas, para poder trazer e fazer essa inclusão dentro da empresa. Silvia, como as jovens que chegam na sua empresa são recebidas? Você tem algum tratamento diferenciado para elas? Ter um tratamento diferenciado, muitas vezes não é isso que nós mulheres buscamos, né? Nós queremos apenas ser tratadas com igualdade. Então, eu não preciso ser tratada melhor, não, eu preciso ter direitos iguais. Então, isso a gente procura fazer dentro da empresa de uma maneira muito transparente para ambos, né? E a gente busca competência, a gente busca atitude, a gente busca colaboradores que estejam envolvidos e comprometidos com a empresa, e aí tenta passar o programa tanto para um quanto para outro, para que todos tenham os mesmos direitos. Silvia, o olhar das mulheres sobre a tecnologia é distinto? O que muda? Eu acho, na minha opinião, tá? Eu acho que acaba sendo um pouquinho mais humano, apesar da gente
A gente sempre brinca, né, que a gente é de exatas, fez matemática, fez eletrônica, fez tecnologia, mas eu acho que a mulher acaba tendo aquele instinto, muitas vezes, maternal e acaba tratando algumas coisas de uma maneira muito diferenciada, mesmo quando se refere à tecnologia. Então, eu acho que sim, a gente tem um olhar um pouco mais humano, um pouco mais, talvez, feminino em cima de algumas coisas, um carinho, um detalhamento talvez um pouco melhor em algumas ações. Então, eu acho que acaba, assim, tendo esse olhar um pouquinho diferenciado. Mas quando a gente fala de tecnologia, e a gente está falando aí de igualdade, eu acho que é isso que está em pauta, né? Às vezes você está falando de uma mulher para um time de 9 homens, e essa mulher vai ter alguma ideia, vai ter algum detalhe dela próprio, que muitas vezes não é aceito. E quando você fala de 50-50, essas duas visões, né, a feminina quanto a masculina, elas vão se unir justamente para você buscar novas ideias, novas soluções, novos desafios, ou encontrar respostas para os desafios que a gente tem no dia a dia de TI muito mais rápido. Então, quando você tem essas duas visões, né, do masculino e feminino, em qualquer departamento, tá? Não, a gente está falando de tecnologia aqui, porque, infelizmente, ainda é uma área masculina. Mas, se você puder ter essa igualdade de gêneros dentro de qualquer outro setor, segmento, eu acho que você vai ter uma contribuição e vai ter um crescimento muito maior do que se você tiver a maioria homens ou a maioria mulheres. Eu acho que essa mescla é que faz o negócio acontecer. Silvia, quais são os planos futuros? Os planos são transformar o livro TI de Salto numa versão em inglês, para que a gente possa divulgá-lo para o maior número de pessoas possível, colocar eles em plataformas de marketplace aí conhecidas, como uma Amazon. A gente já está no caminho aí do TI de Salto 2. Hoje, por sinal, foi dado o start aí das próximas participantes. Estamos falando aí com mais 20 mulheres para escrever o seu capítulo, e a gente colocar mais 20 mulheres aí contando das suas histórias e dos seus desafios para inspirar mais meninas. O desafio de contar sobre mulheres na liderança, que seria um próximo livro. E o céu é o limite, né? Então, nesse momento, a gente está criando aí grupos, está pensando em eventos presenciais, quando toda essa pandemia terminar, para fazer um encontro de mulheres falando de tecnologia, mas de uma maneira mais bonita, né? De batom e salto alto, quem sabe? Então, acho que tem muitas coisas ainda para acontecer. Existe uma capacitação específica para as executivas femininas? Eu acho que não, a não ser as próprias capacitações de mercado, que serve tanto para mulheres quanto para homens, né? E aí eu acho que o que a gente busca muitas vezes, e aí existem vários cursos, né? Eu não diria que é uma capacitação exigida, né? Quando você fala tecnicamente, o que está disponível para nós, mulheres, está disponível para o mercado em geral, para homens, e é aberto. A faculdade que eu vou fazer de tecnologia vai ser igual para todos. Mas eu acho que o que existe é que cada um tem as suas limitações, os seus desejos e os seus objetivos. E aí depende aonde eu quero ir, o que eu tenho para chegar e atingir esse meu objetivo, e vai ter coisas que eu vou ter que aprender ao longo do caminho. Então, você tem aí conhecimentos técnicos que, dependendo da área que você for atuar, a gente precisa continuar nessa busca constante de aprendizado, ainda mais hoje em dia que tudo muda rapidamente, né? E a gente está falando de tecnologia, 5 anos é muito tempo. E tem muitos cursos que eu acho que envolvem mais a questão pessoal da mulher, de confiança, de não ter essa questão de sabotagem, de se não achar merecedora de estar em alguma posição. E aí você tem aí diversos cursos e palestrantes e coaches para te ajudar nessa capacidade de, ok, eu cheguei até aqui por mérito e vou trabalhar e vou fazer o que tem que ser feito como deve ser feito, e acreditar mais em você. Mas a questão, tecnicamente falando, eu acho que não tem essa questão mais conhecimento ou menos, ou mais preparação para um para o outro. Aí também depende muito de cada indivíduo
aqui eu me sinto confiante, aqui eu não me sinto. Então, eu vou buscar mais capacitação nessa parte que eu não tenho tanto domínio da solução. Silvia, quais as oportunidades de negócios na área de tecnologia para as mulheres? Bom, pensando nessa questão de nicho, eu acho que não tem mais isso hoje em dia, né? Eu acho que não tem mais isso é para mulher, isso é para homem. Eu acho que isso está muito dependendo da pessoa, da tua necessidade, daquilo que você tem de conhecimento. No primeiro livro que a gente publicou, que eu comentei com você, Mulheres Além do Óbvio, fala justamente sobre isso. Tem histórias de advogada, pilota, mulheres aposentadas que continuam sendo produtivas, de dona de casa que se vira nos 30 para poder ter uma renda e ser um pouco independente no que se refere à questão financeira. Então, não tem mais nichos, né? Antigamente, quando eu fiz eletrônica era um curso de meninos. Então, tinha 2, 3 meninas em cada turma, e o curso das meninas era desenho industrial. Eu acho que hoje a gente, nessa questão de globalização, igualdade, eu acho que a gente está conseguindo poder escolher e fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Algumas escolhas são um pouco mais difíceis, né? Quando você trabalha na área de tecnologia, a gente tem que saber que o conhecimento realmente é importante, que a gente vai trabalhar num universo predominantemente masculino, mas que nada impede de eu alcançar o sucesso e chegar onde eu quero, independente de ter escolhido essa área, que não é uma área onde tem mais mulheres. Mas é possível você alcançar o sucesso nessa área também. Então, eu não vejo mais que essa questão de nicho seja algo que complique um pouco no nosso dia a dia. Eu acho que está muito mais tranquilo nesse momento atual. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse um conselho, uma dica para a jovem que está entrando no mercado de trabalho agora. O conselho que eu dou para quem está entrando agora na área de trabalho, independente da área, é dedicação. Se dedique àquilo que você está fazendo. Atitude, né? Porque quando a gente tem atitude, a gente se sobressai a qualquer trabalho, a qualquer profissão, a qualquer emprego, porque a gente está ali para fazer aquilo com dedicação, com amor, com carinho. Quando a gente é muito jovem, muitas vezes, né, na minha época, a gente era meio que treinado, eu vou entrar numa empresa e vou me aposentar nessa empresa. Então, a ideia era ficar 35, 40 anos numa empresa. Hoje em dia, a gente tem visto que essa questão de busca de conhecimento, os jovens são muito mais curiosos, às vezes não tem esse plano de carreira. Então, mas se você está numa empresa, sua primeira oportunidade, você está numa empresa, tente aprender o máximo de coisas possível, porque isso vai te ajudar no futuro, né? E se você não está na empresa que você realmente se vê para o resto da sua vida, por N motivos, mas dê o melhor de si enquanto você estiver nela, porque eu acho que isso vai transformar você num profissional e numa pessoa melhor. Então, sempre dê o melhor de si, em tudo que você fizer. Eu acho que isso vai fazer diferença para a tua jornada de trabalho, para a tua vida como um todo. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui, Silvia. Espero que a gente possa falar ainda mais sobre esse tema. Para quem quiser saber mais e encontrar o livro da Silvia, pode encontrar o e-book no site da editora Árvore Digital. Queria agradecer a participação no programa, foi uma honra poder conversar com vocês, conversar aqui com o pessoal do Talk Data. Quero deixar meu contato, Silvia Abelio, eu estou no Instagram e no LinkedIn, e o livro TI de Salto, ele encontra-se à venda no site da editora Árvore Digital. A gente tem o livro impresso, né? Eu adoro o livro impresso, mas a gente também está com o e-book. E no site da Árvore Digital você também encontra os outros livros da minha autoria, Simplificando TI, Impressões Digitais e o primeiro livro do projeto, que é Mulheres Além do Óbvio. Então, entrem lá, adquiram o seu, mandem seus comentários pelas nossas redes, vai ser um prazer poder trocar figurinha com vocês. E, de novo, muito obrigada aí pelo convite de participar do programa. É isso aí, galera. Tema joia hoje. Super feliz com a sua participação, Silvia.
Obrigado, Zé Carlos. Obrigado, Vitor. É isso aí, Éder, pessoal que está acompanhando a gente, Silvia, muito obrigado por trazer esse assunto, né? A área de tecnologia é uma área muito ampla, está crescendo cada vez mais e sempre a gente vai precisar de pessoas nessa área de inovação e gestão, né? É isso aí, Vitor. Muito bom saber que tem cada vez mais mulheres trabalhando na área de tecnologia e sejam muito bem-vindas. Na semana que vem tem mais. Eu espero a sua participação, fazendo perguntas. Se inscreva e faça parte do Talk Data. O futuro é de vocês. Até a semana que vem, pessoal.